Olá, sejam muito bem-vindos ao FECOFARcast, o podcast oficial da FECOFAR. Para quem ainda não me conhece, eu sou Marcelo Grasso, sou presidente da FECOFAR e junto com Enio e Eduardo, sou um dos sócios fundadores da Rede Master Pharma. Estamos aqui hoje também com meu amigo Williams Robles, que é executivo da FECOFAR. Tudo bem contigo, Williams? Tudo certo, Marcelo. Vamos para mais uma edição aí do nosso FECOFARcast com dois convidados mais que especiais, né? Uma linda história aí, com certeza que vai nos trazer muitas inspirações. O que o ano promete para nós, Williams? Muita coisa boa, já começamos o ano aí. Parece que, na realidade, né? Parece que o ano nem terminou, emendou um no outro, de tão acelerado que está o ano. Também temos eventos importantes no nosso país e a gente sabe que a gente tem que manter focado aí para que a gente continue atrás dos nossos objetivos. Então, um ano muito promissor e a gente está bem confiante. É isso aí. E nós estamos hoje aqui com dois grandes empresários do ramo farmacêutico. Eu posso dizer, né? Meu amigo Jeff, meu amigo Gilberto. Como é que vocês estão? Tudo bem, Jeff? Tudo bem, Marcelo. Olá, William, Gilberto. É um prazer para a gente estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da nossa experiência, da experiência do Jefferson, do grupo AMR. Vai ser uma alegria aí estar compartilhando tudo isso com vocês. E aí, Giba? Tudo ótimo, obrigado aí. Eu acho que, como o Jefferson falou, acho que é uma oportunidade de contar um pouquinho da nossa história, passar esse recado para os nossos associados, para os nossos amigos. Então, assim, bastante ansioso para bater esse bate-papo aqui e seguir para a gente ver. Mas estamos animados. Que bom, que bom. Não tem como a gente começar sem dizer que vai ser um grande episódio. Sim. Porque são dois empresários que têm um nome muito forte no mercado brasileiro, no ramo farmacêutico, né? Mas antes, eu quero que as pessoas conheçam quem são vocês. Jeff, conta um pouquinho da tua história. Quem é o Jeff? Aonde que ele nasceu? Eu falo Jeff, mas é o Jefferson, né? Aonde que tu nasceu? Como é que tu cresceu? Fala pra nós, conta do Jefferson pra nós. Então, o Jefferson é um mineirinho, né? Nascido em Ilhéus, sul de Minas, e filhos de pai militar, mãe manicure, e fui criado sempre em uma cidadezinha de 5.000 habitantes. 5.000? 5.000 habitantes. Qual é o nome dela? Santana da Vargem. Santana da Vargem. Santana da Vargem. Fui para lá aos 10 anos de idade, né? Fui criado lá, onde eu constituí toda a minha vida, até eu sair e começar o ramo farmacêutico, né? Mas ali eu comecei a trabalhar com os 13 anos de idade, né? Eu lembro que eu jogando bolinha na rua, meu pai militar, chegou com o carro da polícia, parou e falou, entra aí. Aí entrei, já foi, colocou em casa para tomar um banho e já colocou eu dentro do carro, levou para uma loja e falou, você vai trabalhar aí, de graça. Sério? Não vai receber nada, mas você dá serviço pro meu filho. E ali fiquei e comecei a vida desse jeito. E passei por várias profissões, né? Fiz de tudo na vida. Né? Trabalhei de servente pedreiro, chapa de caminhão, tratorista, fiz de tudo um pouco. Gente, quem conhece o Jefferson da MR, aí saber que fez tudo isso, é porque tem gente que acha que tudo é muito fácil, né, Jefferson? Que já nasce com tudo pronto. Pô, mais um, Williams, que com 13 anos já trabalhava. Olha aí, Jefferson. E a gente tinha que procurar, né? Porque, assim, tinha que trabalhar, porque os pais não tinham condições de pagar a faculdade e tal. E meu pai sempre falava, olha, enquanto você estiver estudando, você não precisa ajudar em casa. Então, como eu não queria dividir o dinheiro com ele, eu ficava estudando, mas eu não tinha, faculdade não dava. Então, eu fazia o científico, depois fazia o magistério, depois fazia contabilidade, para não ter que ajudar em casa, né? Para sobrar o dinheirinho ali para... Tá certo. Mas sempre foi uma luta para a gente, né? Foi uma vida feliz? Foi uma vida Infância? muito feliz. Hoje eu retorno na cidade e é um orgulho para mim, né, retornar nessa cidade e ver
os meus amigos todos, né, vibrando com o meu sucesso, porque eles lembram sempre, quando sentam, eles lembram, o Jefferson foi servente pedreiro da minha casa. Olha O só que Jefferson orgulho, trabalhou cara. de chapa de caminhão na minha empresa. Uhum. Então, é bacana, é muito gostoso essa experiência. Poxa, que legal, cara. Que bacana Legal. conhecer um pouco mais do Jefferson. E aí, com quantos anos o Jefferson entrou no Pharma? Não, mas Porque vamos deixar isso para Porque depois. depois teve essa Não, história, né? mas depois, de- depois a gente conversa. Sobre Primeiro o vamos Pharma. saber do nosso amigo Gilberto. Como foi Como é que foi a tua vida, Gilberto? Como é que, Então, onde é que tu cara, nasceu? É engraçado, é bem parecido com a história do Jefferson. Eu nasci numa cidade maior, que é a Vitória da Conquista, interior da Bahia. É a primeira cidade, quando você sai de Minas, a gente até brinca que lá a gente não sabe se é baiano ou mineiro, que a comida é mineiro, as pessoas falam mineiro. Minha mãe mora até hoje lá, Difícil. Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Hoje é uma cidade de 400 mil habitantes, mas quando eu nasci lá era 100 e poucos mil. A minha infância ficou dividida entre Vitória da Conquista e São Paulo, em São Bernardo. Meu pai veio para trabalhar na Volkswagen. Então, eu fiquei dividido. Quando a gente voltou, eu já com 8 anos, meu pai era motorista de caminhão e minha mãe era dona de casa, que ele tinha 4 filhos. Então, foi um pouco difícil o início, assim, a infância. Mas desde sempre eu trabalhei. Eu comecei pegando, que chama carrego, né, na feira. Carrego? Que você pega aquelas que chama galinhota, você vai empurrando a feira das pessoas e vai levando. Lavava carro nas casas, que era outra coisa. E, por último, eu vendia laranja em campo de futebol. Aí eu fui roubado demais, porque eu tinha um amigo, a gente tinha uma barraquinha e colocava as laranjas lá, descascava as laranjas, no intervalo o pessoal ia comprar. Só que vinha aquela multidão, metade pagava e metade não pagava. Eu falava, isso aqui não dá pra mim. Então esse episódio é engraçado, porque eu sempre quis ter minha grana, a minha. Como meu pai, realmente, a grana dele era curta para sustentar 4 filhos, então eu sempre fazia esses bicozinhos e tal. Eu também, assim como o Jefferson, meu primeiro emprego formal foi com 13 anos. Não sei se vocês se recordam, naquela época, medicamento subia de 6 em 6 meses. Ah, sim. E aí você tinha que fazer aquelas etiquetazinhas pequenininhas, naquela maquininha, lembra, Jefferson? E aí você acabava colocando as etiquetas. E aí você demorava um mês para remarcar o estoque, era uma distribuidora. Dessa distribuidora tinha uma filial lá, que virou a Atos. Não sei se você lembra da Atos Pharma. Sim, era. Que na época chamava de Estrifar, Depois que juntou tinha com a em Ita. Minas. A minha relação com Minas é muito próxima, porque essa empresa, meus chefes eram todos mineiros e tal. E aí eu fui trabalhar assim, meu vizinho era o gerente dessa filial. E acabei indo como freelancer para ficar remarcando remédio. Olha aí. Aí depois que eu fiquei lá, terminou a remarcação de remédio, eu falei, vou te deixar aí. Aí me deixou, ficar ali lavando o banheiro, limpando. Aí depois eu fui promovido, fui entregar mercadoria naquelas bicicletas. Ninguém entregava de carro. Sabe aquelas bicicletas que você põe na frente? Amarrava na frente ali, pedalar e tal. É isso aí. Aí depois passei por depósito, conferente, chefe de depósito, fui gerente de depósito, e depois fui para separação, fui para auxiliar de compra, comprador, e fui subindo. Mas assim, é muito trabalho, mas um grande legado, um grande aprendizado da humildade, de respeitar as pessoas que estão por baixo. Vem da infância, né? Isso vem de baixo. Isso é o que se você falar assim, qual é o legado que você pode passar para os seus filhos, é isso aí, a humildade e respeito às pessoas, porque eu percebi que cada empresa ali, naquele momento, a importância do cara que embala, do cara que separa, do cara que limpa e tal. Isso está comigo até hoje. Se aprende na infância. Na infância. Isso aí para mim foi importante. Assim, ó, se vocês me perguntarem o que tu acha mais bacana no que tu faz hoje como presidente da FECOFAR, com certeza, uma das coisas mais importantes, mais bacana é conhecer pessoas. Cara, olha só, agora, nesse momento, é um mineiro e um baiano. Tu vê? Mas as histórias, tu vê como elas se repetem muito. Às vezes a gente tá lá, cada um no lado do Brasil, e de repente a história se repete. Sim. Né? E são pessoas que hoje, com o sucesso, sempre lembrando do que passaram lá atrás. Mas eu costumo dizer que não existe homem com sucesso sem história, né? É isso aí, ó. Você não vai ser ninguém se não tem uma história. Verdade. Se você não passou por uma dificuldade, não tem uma história de vida, alguma coisa assim. É isso aí. Ô, Gilberto, tu já falou um pouquinho, mas como é que tu ingressou no ramo farmacêutico? Como é que pelo que eu entendi, já de novinho, o ramo farmacêutico acabou caindo no teu colo, é isso? Então, lá com 13 anos, quando eu comecei a remarcar os medicamentos que eu fiquei... Foi o primeiro trabalho teu? Meu primeiro emprego.
Aí eu entrei lá como remarcação, depois eu fiquei lá, como eu te falei, auxiliar de serviços gerais. Fazia limpeza, lavava os banheiros, aí depois entregava a mercadoria na rua. Aí eu consegui uma vaga no depósito. E eu fui ser embalador, porque tinha uma hierarquia. Aí de embalador eu passei a ser separador. Pegava os pedidos das farmácias e separava. Depois fui ser conferente. Depois chefe de depósito. Auxiliar de compra, comprador, estudo nessa empresa. E aí aconteceu uma coisa precoce na minha vida. Com 18 anos, eu já era o comprador da segunda maior distribuidora da Bahia. E surgiu uma nova distribuidora na época, chamava Cofarma, que estava emergente. Ecofarma. Cofarma. Cofarma. Ela chegou a ser a quinta maior do Brasil. Tinha São Paulo, tinha Sergipe e tal. Acabou levando algumas pessoas da minha empresa. E saíram as pessoas. Esse episódio é engraçado porque eu estava com 18 para 19 anos, morando com meus pais. Aí já tinha uma situação um pouquinho melhor na família. Já tinha um saláriozinho melhor. Sabe aquela história, Jeff, de morar com o pai, com a mãe, caminha feita, comidinha na mesa. Era muito cômodo, né? 19 anos e tal. Aí eu recebi um convite da concorrência para assumir uma empresa em Sergipe, em Aracaju. Eu falei, cara... Aí eu falei, 19 anos? 19 anos. Aí eu peguei um avião, naquela época os aviões eram Brasília. Tem que ter coragem. Só cabia 12 pessoas. Meu amigo, era uma loucura. E como Vitória Conquista é uma cidade alta, 1.000 metros de altitude, então muito nevoeiro, muita coisa. Resumindo, fomos para Aracaju, ali a empresa tinha 14 funcionários. Aí eu fui com o Fernando, que faleceu agora há pouco tempo, inclusive, um grande amigo. E eu falei, poxa, eu vou trocar aquilo por aquilo. Acho que eu não vou, não. Aí voltei para a Vitória Conquista, ele me pediu um retorno. Ah, falei, não vou, não. Aí sabe que sempre tem alguém para te empurrar na vida? Sempre. Tinha um vendedor que era dessa empresa, da Distrifar, e que foi para a Cofarma, um grande vendedor, chamado Tião. Ele bateu na porta lá de casa. Disse, por que você não vai? Ah, porra, Tião, tô com a vida cômoda aqui e tal. Ganhava na época 6 salários mínimos, morava em Vitória Conquista, morava com o pai. Porra, meu amigo, se você não for agora, você tem 19 anos, o que você tem a perder? É isso. E a empresa lá não ia muito bem em Sergipe, eles iam fechar. Se eu conseguisse reverter, eu tinha um emprego de volta, na matriz, que era em Vitória Conquista. Aí eu falei, tá certo, eu acho que tá certo, vou tentar. Aí fui, peguei meu chevetinho, botei na estrada, passei 30 dias no hotel e trabalhar. Cara, aí foi Deus, cara. Tipo, essa empresa faturava $200 mil na época, lá em Sergipe. Um ano depois, a gente faturava $5 milhões. Então, foi assim, uma avalanche de crescimento. Foi tudo bom. Aí eu fiquei 5 anos nessa empresa, mas sempre eu quis ter o meu negócio. Eu cheguei num ápice nessa empresa, fui diretor, superintendente e tal. O grupo veio para São Paulo, montou Ficou até quantos anos nessa empresa? Fiquei 6 anos. 6 anos. Aí no 6º ano eu falei com o Fernando, ó, cara, eu quero 1% da empresa, mas eu quero ser sócio. Mas como era uma empresa familiar, aquele negócio todo, aí era mais complicado. É complicado. Aí eu recebi uma proposta de ser sócio de uma outra distribuidora em Aracaju. Aí eu fui sócio nessa distribuidora. Durante 5 anos foi muito bom, mas como você sabe, tudo na vida, como já sabe, tem altos e baixos. Tem. Essa distribuidora, depois de 5 anos, a gente teve uns problemas, a empresa entrou em RJ, naquela época chamava Concordata, que eu fui contra, mas enfim, sociedade é isso. Ali foi o primeiro revés na vida, que é onde você mais aprende, viu, Marcelo? É nos momentos difíceis que você tira a lição de tudo que você segue para frente. E como eu tinha 25, 27 anos, foi um momento muito difícil. Aí a empresa acabou fechando, tanto que a RJ dela não foi não tão significativo de valor, mas fechou. Aí eu tive que começar do zero. Olha aí. Começamos do zero, montei uma pequena distribuidora. Aí tu montou a distribuidora? Eu montei. Aí fui, vendi essa distribuidora. Aí fui para uma rede de farmácia em Sergipe mesmo. Aí acabou que essa rede cresceu, vendi a rede de farmácia. Porque eu vou te contando as histórias aqui, talvez aqui não dê para te contar, mas eu já tive 44 empresas. Aí vendi essa rede, sempre comprando e vendendo. Aí depois entrei com a Rede Med. Aí onde entra a Rede Med da minha história. A Rede Med... Não, mas essa nós vamos deixar para Pronto. depois. Aí eu vou te contar depois como é que foi. Ah. Depois que eu entrei nisso, da Rede Med, paralelamente eu tinha uma distribuidora. Lá, aquela de Sergipe, montei em Maceió, montei em Recife, montei em João Pessoa e montei em São Paulo. Cheguei a ter 5 distribuidoras de genérico e similar. Depois acabei vendendo a minha participação para me dedicar aos outros projetos. Só para encurtar a história, a minha maior distribuidora foi em São Paulo, foi em Pernambuco, e a gente tinha uma dívida para receber de uma grande rede de farmácias de lá, que essa história é interessante, porque foi como eu entrei no varejo mesmo, e essa rede de farmácia era um pessoal muito grande, era a segunda maior rede, mas a primeira rede quebrou, então essa segunda, que era
passou a ser a primeira. Só que ele também estava com uma situação financeira ruim. E a gente tinha uma dívida para receber dele na época de $1 milhão, botando em dólar. E eu falei, pô, tentei vender a rede, tentei vender para receber o meu, mas ninguém comprava. Aí eu falei, pô, eu compro ou eu vou perder. Aí acabei assumindo a rede, mas só que a dívida deles era bem superior ao que eles me deviam. Aí eles acabaram me dando imóveis e tal, e chegamos a um acordo, que era a Guararapes, que nós tínhamos 40 farmácias, chegou a ter 42, que depois... aí a história, eu vou ter que parar por aqui, senão não vai dar. Mas só para fechar, foi quando a Brasil Farma foi criada e a primeira operação do Brasil a aderir à Brasil Farma do BTG Pactual foi a Guararapes. Aí foi quando eu vendi a Guararapes para a Brasil Farma, entendeu? Porra, que história, hein? Aí vim para São Paulo, fiquei na Brasil Farma 3 anos. Eu até brinco com o Ricardão lá, por isso que eu tenho um carinho especial pela farmácia. Fui presidente da farmácia durante 2 anos, porque a farmácia fazia parte da Brasil Farma também, Sim. entendeu? Por isso que eu tenho esse carinho. Certo. Mas enfim, aí isso aí. é muito tempo para contar, talvez uma outra Não, oportunidade. vamos fazer um outro podcast para contar isso aí. E Jefferson, Bacana. como é que foi o teu ingresso no ramo farmacêutico? Pô, o cara que ajudava a carregar carga, ajudava a construir casa, como é que entrou para vender remédio? Vender remédio. Rapaz, isso eu tenho muito prazer de falar isso, eu tenho orgulho até de falar até onde eu cheguei, né? Mas começou da seguinte forma, eu trabalhava no pesado, trabalhava no sol, né? E era um dia bem pesado, né? Imagina. Então eu sempre tive o desejo de melhorar na vida. Apesar de não ter condições de estudar, porque na nossa época, né? Na nossa época, o que as pessoas falavam? Ó, estuda para você ser alguém na vida. Era isso aí. Estuda para ser alguém na vida, né? Então, quem não estudava não ia ser alguém. Olha aí. Então, a gente ficava, eu na sala de aula mesmo, eu olhava meus colegas tudo lá tirando 10, 10, 10, e eu 2, 1, 0, 5, nossa. Aí, o que eu E vou ser agora, na né? vida? O que Que eu vou vou ser na vida? Eu vou ser nada na Se for vida. pelas minhas notas, Nas lascou. notas eu tô morto, né? E aí, graças a Deus, eu sobrevivi nisso aí, tive minhas criatividades e cheguei aonde eu consegui chegar e consegui provar que não é o estudo, não. Você não precisa ser... O estudo é uma parte. É né? uma parte, né? Você não precisa ser um doutor para você ser um gestor, para ser um empresário. Mas como que me levou ao ramo farmacêutico? Eu tinha um amigo, que Deus o tenha, tinha uma drogaria na cidade, né? Então, quando eu trabalhava durante o dia, à tarde, antes de ir para a aula, que eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Certo. Né? Então, as aulas começavam às 18 horas. Então, nesse período, até começar as aulas, eu ficava parado na farmácia, conversando com esse amigo. E a farmácia dele era uma farmácia pequena. Tu não trabalhava lá? Não, Só? eu passava só para bater papo. E eu ficava ali olhando, tal, aquele tanto de gente chegando e tal, e ele atendendo e conversando comigo e tal. E aí começou a chegar, em vez em quando vinha um representante de uma distribuidora, né? Chegava para vender, né? Para fazer Sim. venda para ele. E ali eu ficava observando, pô, o cara tá limpinho, Ai, né? Chegou de carro. Tá arrumadinho, chegou de carro novo, carro bom, né? Cara bem arrumado, olha aí. cheiroso, batendo papo, falando de contabilidade, Do Cruzeiro, do falando, Atlético. e aquela coisa, batendo tal coisa. E eu começava a conversar com o Ah. cara. E aí eu falava, ele ia embora, eu perguntava pro meu amigo, o que esse cara é? Ah, ele é representante. Ele que vende os remédios e tal. Eu falei, como que funciona isso? Ele falou, o cara trabalha... Ali começou vai. a nascer. E aí começou a nascer aquele desejo. Eu falei assim, mas para fazer isso tem que ter faculdade? Ele não precisa. Tinham não. falado para ti que tinha que estudar para ser alguém? Eu falei, mas essa profissão tem que ter faculdade? Não precisa não.
E aí, quando vinha outros representantes, eu já comecei a especular. Aonde que você trabalha? Qual distribuidora que é essa? Que jeito que faz para entrar nela? Você consegue arrumar uma vaga para mim? Que jeito que é, tal? Como que funciona? Quantas cidades que você visita? E que jeito? Ia especulando ali. Olha E aí. ali, quando veio, eu começava a falar, o salário dele não era ruim, não. Né? O salário de comissão, né? O cara ganhava comissão. Mas eu via que não era ruim, porque ele tinha carro. É isso Né? aí. Tá. E aí, quando veio, começou a surgir dentro da própria cidade minha, tinha um cara que ele era gerente da Droga Center, Qual era a cidade? Santana da Vargem. De Santana da Vargem. É. Ele era gerente da Droga Center, era gerente de Minas. Tá. Né? E esse cara, ele levou 3 pessoas de Santana da Vargem com ele para trabalhar de representante. E aí eu comecei a investigar aquilo. Falei, mas o negócio, né? O negócio não é Tem ruim, não, futuro. porque os 3 eram amigo meu e todos os 3 já estão bem. Já estão Ué. com carro bom, já estão final de semana já de boa, coisa. E aí eu achei aquilo bacana, né? Comecei a especular. Aí um dia eu falei com a mulher desse gerente. Falei assim, olha, o meu desejo é ser representante de medicamento, é vender remédio. O meu desejo é vender remédio. Você Olha ajuda aí, eu? cara. Não, vou falar com o Marcelo, tal, que era o marido dela, né? Era Marcelo? Marcelo. Gente boa. Aí, e aí ele pegou, cara, um belo dia lá, ele falou, Jefferson, tem uma oportunidade aqui. Você quer? Abriu uma vaga. Falei assim, quero sim, tudo que eu agora. quero na minha vida, né? E aí ele colocou eu para trabalhar com o cara que estava fazendo um setor lá de Santana da Vargem e me deu 30 dias para me aprender. Aí, 30 dias. 30 dias. Dali 30 dias você vai ficar sozinho. E eu fui andar com o cara que fazia aquele setor, que era de Santana da Vargem também. E aí ele ia para uma outra cidade, para um outro setor, muito melhor que aquele meu, claro. Né? E aí, cara, eu fiquei um mês andando com esse rapaz. E aí, naquela época, a gente tirava pedido, tinha um bloco, a gente tirava o pedido da Droga Center, era um bloco que você colocava os líquidos, os gota, os injetáveis e os comprimidos. Separado. Tudo separado. Então, quando o cara pedia gota, você ia lá no gota e colocava. O xarope, você ia lá nos líquidos. Era desse jeito. E depois você anotava todo aquele pedido ali e ia para casa, colocava os códigos na frente, codificava tudo, depois passava o pedido num palm top, pegava um telefone, digitava, ligava, colocava ele para mandar. Era uma loucura esse negócio. Mas aí eu comecei a trabalhar nisso aí, com a Droga Center. Né? Aí na Droga Center foi a experiência que eu tive. Né? Jeff, desculpa, que idade você tem? Isso aí foi quando, mais ou menos? No papel, assim, tirando pedido. Eu estava com a minha idade, você fala? Não, isso foi em 95. 95, Então, eu cheguei no ramo farmacêutico com o desejo de quê? De superar, né? De superar, de ser alguém na vida. É isso aí. E de não ter que sofrer como eu estava sofrendo no sol dia a dia. O serviço pesado ali, aquela coisa. Então, eu migrei aí, a minha história de migração foi mais ou menos... E daí nunca mais saiu do ramo farmacêutico? Nunca mais saí do ramo farmacêutico. Tá aí trabalhava num setorzinho, acho que é até uma coisa de superação. E isso dou exemplo demais, tanto nas minhas drogarias quanto para os franqueados do Grupo AMR. Eu falo, olha, eu comecei num setor muito pequeno de 3 cidades, que era Santana da Vargem, Coqueiral e Boa Esperança. Juntando as 3 cidades, daria aí uns 40 mil habitantes. Nossa. Pequeno. Pequenininha. Entendeu? As 3 cidades. E eu fazia esse setor e eu tinha que vender, entregar todos os dias. E aí o supervisor meu na época que me ensinou falou assim, Jefferson, você tem que estar na drogaria todo dia no mesmo horário. É isso aí.
Entendeu? Você tem que surpreender o cara tem que Consistência. saber que você vai chegar, ó, tá 9 horas, o Jeff tá chegando, e você chegar 10 para as 9, 9 ou 9 e 10, você tem que estar nesse horário. É né? isso aí. Então eu me policiei e fazia essa regra comigo. Ou seja, tu cumpria as regras. É. E aí eu comecei a procurar saber como que eu vendia, que jeito que eu vendia. Olha. E aí foi uma lição, porque eu perguntei isso para vários colegas e ninguém me ajudou. E aí esse supervisor falou assim, é oferecendo. É oferecendo. Se você não oferecer, ninguém compra. E depois que você oferece, você tem que convencer. E aquilo Boa. eu pus na cabeça. Ó. Eu pus na cabeça aquilo. Então, a Droga Centro fez uma campanha de BD. Tinha muita campanha de BD na época, Ah, né? BD. É BD, Seringa seringa, BD. injetável, É. Tinha muita campanha daquilo. Rapaz, e eu, num setorzinho pequenininho daquele, eu chegava, tudo, tirava o pedido do Gilberto, compra uma BD, compra uma seringa minha. Não, mas eu tenho seringa, mas compra uma caixinha. Claro. E isso eu ia fazendo. E No eu setor falava assim, pequeno. num setorzinho pequeno, mas eu falava assim, eu vou fazer isso para não ficar feio, né? Porque eu ficar em último vai ficar muito ruim. Mas eu já sabia que eu ia ficar em último, porque o meu O setor setor era era muito pequeno. pequeno. né? Né? E assim eu fui oferecendo para todo mundo, era seringa, É isso aí. e convencendo o Legal. cara de comprar. E resumindo assim, quando encerrou a campanha, cara, eu fiquei em terceiro lugar. Terceiro lugar. Terceiro lugar. No menor setor. No no menor menor setor. setor. Olha aí, cara. E quando eles foram entregar os prêmios, eles fizeram a entrega ao contrário, porque sempre a gente deixa o primeiro Por por último. último, né? É aquela expectativa, quem que ganhou em É isso aí. primeiro, né? E eu lembro que a Droga Center me usou como exemplo de mostrar de uma pessoa que não tinha experiência no ramo, que estava começando ali, a primeira campanha que ele enfrentou, Menor no setor. menor setor que eles tinham, e o cara ficou em terceiro lugar. Para a Droga Center, aquilo foi primeiro prêmio. Olha em primeiro aí, lugar. cara. Boa, boa, hein? Que coisa bacana. Então, Que entrada no ramo, hein? Entrei no ramo dessa maneira. E aí vai indo as E aí vai. histórias, né? Pra nós Não, nós vamos fazer um alongar aí. podcast só disso, cara. Nós vamos botar todas as 7 redes. Aí vai ficar legal. Aí eu quero ver, mas aí tem que ser um podcast umas 2 3 horas, horas. 3 horas. Tá, ô Gilberto, Ah. e me conta da RedMed. Assim, ó, aonde nasceu, Tá. e hoje, como que tá a RedMed? Bom, a RedMed nasceu, agora em abril, vamos fazer 30 anos. 30 anos. 30 anos agora em abril. Ela nasceu em Belo Horizonte. Na época, não sei se vocês devem se recordar, Jorge Prado e Edson Prado, que foram os presidentes da Droga Farma, que foi uma das grandes distribuidoras do Brasil. E eu, 5 anos depois, eu acabei... Lembra daquela história que eu fui para Sergipe e tal, que eu tinha distribuição? Eu acabei me tornando um gestor da RedMed em Sergipe. Naquela época, não sei se você se recorda, até hoje existe, né? Tem algumas redes aí no Sul, por exemplo, que ainda tem aquela questão de ser sem fins lucrativos, tem presidente, vice-presidente e tal. Sim. Naquela época o modelo era esse. E lá em Sergipe foi a primeira com gestão empresarial. Então, eu cumpri o direito de Sergipe e toquei lá. E aí foi um sucesso, como o Gerson falou, para nós foi muito bom, apesar de ser o menor estado do Brasil. A gente acabou estando muito bem em Sergipe. Depois a gente acabou pegando... Já era RedMed? Já era RedMed. Acabamos pegando, fomos para Alagoas, pegamos CD, pegamos um escritório em Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Aí ficou, nesse período, teve uma cisão. Entre sócios, eram 4 sócios, e acabou que um dos sócios saiu, houve essa cisão, a Bahia ficou meio rachada. Que era o maior estado, né? Que era o maior estado. A Bahia e Minas ficou com o pessoal da Bahia também. Esse foi um momento bem difícil para nós, isso foi uns 12, 15 anos atrás, dessa cisão. Não foi uma cisão fácil. Hoje a gente é amigo do pessoal lá da Bahia, outra rede, enfim, mas a gente se fala, como a vida deve ser. Sim, tem que ser. Acho que negócio... Concorrente não é inimigo. Exato. Passou, foi uma fase, foi difícil envolver essa questão judicial, mas aquilo deixou algumas sequelas. Então a gente teve que recomeçar isso, e todo recomeço, a gente brinca que, como o Gerson falou, a gente tem casca dura, né? Porque a gente traz isso da nossa infância. E eu, pelo menos, eu transporto isso para a minha vida. Então, não é qualquer problema que a gente vai se deixar abalar. É óbvio que a gente
enfrenta com seriedade, enfrenta com tudo e tenta tirar proveito daquilo, tirar alguma lição. E as dificuldades, de fato, por mais que pareça clichê, é onde, de verdade, onde você tira lição Para aprender. para aprender. E tem certas coisas, Marcelo, que só o tempo te ensina. A gente brinca que é o cabelo branco, é o cabelo que caiu, mas tem coisa que só o tempo te ensina. É isso aí. E aí a gente hoje está reformulando a RedMed, a gente vem por uns 3, 4 anos, passando por um processo de bastante diversificação, mas assim, e teve um momento também que eu faço assim uma meia-culpa, naquele episódio que eu falei que quando eu vendi a Guararapes para o BTG, que eu vim morar em São Paulo, que eu fiquei 9 anos, eu fiquei 9 anos afastado da RedMed. Fiquei no conselho da RedMed, mas é diferente você estar num conselho e estar na gestão do dia a dia. Com certeza. E nesse período a gente deu uma regredida, a gente deixou de entregar algumas coisas. E com o meu retorno agora, tem 5, 6 anos que eu retornei, aí veio a pandemia. Eu diria que nós estamos passando por um momento de recuperação. Não adianta falar, tá tudo bonitinho. Mas hoje tá quantas ajustando. lojas a RedMed tem? Então, a gente saiu, nós estamos com 660 envolvendo a franquia. E a É um farmácia. associativismo e franquia. Então, Como é que funciona? Então, quando eu voltei para a gestão, há 6 anos atrás, como eu fui presidente da farmácia, como eu contei, eu gostei do modelo de franquia. Eu achei que era um caminho bem legal. E quando eu falei, quando eu voltar para a RedMed, eu vou transformar a RedMed em franquia. Então, nós fizemos todo o investimento, gastamos uma grana boa, arrumamos. Só que aí... Bota um pouquinho de água, Marcelo. Aí, só que aí veio a pandemia. Ixi, Aí, essa pandemia, então, aí atrapalhou tudo, cara. Obrigado, Marcelo. Aí veio a pandemia, a gente teve que retardar. Aí acabamos lançando a franquia e a gente dividiu. A RedMed só seria franquia e o associativismo continuaria como Farmacerta, que era A Farmacerta tem 28 anos, começou lá na Bahia e a gente está tocando esse projeto. Quantos estados está hoje? Estamos em 9. 9 estados. E assim, eu diria que dos últimos 3 anos, o ano de 2024 foi muito desafiador. Foi logo por depois. Já o ano passado foi melhor. E esse ano, particularmente, a gente aposta demais esse ano. A gente está bem mais tranquilos. Eu acho que a gente tem um ano muito bom pela frente. Essa é a nossa expectativa. E começamos bem. E é como o Williams falou uma coisa certa. Parece que emendou, né? Não sei, esse 24 com 25, vem carnaval. A gente meio que não teve meio que férias. A gente acabou ligando direto. O ano está bem, uma velocidade fora do normal de outros anos que eu vi. Sim. Então a gente está muito animado para o que a gente vem aí. A Fecofá tem uma parcela importante. Eu acho que não sei se a gente vai falar mais na frente. Então lá na frente a gente fala. Eu aposto muito nessa parceria. Mas a gente está animado. A gente está sendo no Nordeste, não sei se vocês sabem disso. Nós estamos sendo bombardeados por várias outras redes que foram. Sim. A gente brinca que até folga amigo a gente tem. Americana. Master Farm. Pô, mas é melhor ter amigo do que inimigo. Mas eu sempre acho que tem espaço para todo mundo. Sim, e o Nordeste tem muita oportunidade, sobretudo a Bahia. Sim. Então, o Brasil é gigante, cara. Então, assim... São vários Brasis. Mas a gente está muito animado para esse ano, entendeu? Bom. Muito bom. Jeff, que a gente ainda chama carinhosamente da americana, né? Sim. Depois até fala um pouquinho qual a diferença entre a americana e a AMR. Como que nasceu, como é que está hoje a AMR, o grupo AMR, né? Então, o grupo AMR, ele está completando agora 20 anos. 20 né? anos. 20 anos. E ele nasceu, né, de uma oportunidade que, enquanto eu estava trabalhando como vendedor de remédio, né, eu fui convidado para administrar 2 lojas em Varginha, né? E aí eu saí do ramo Da distribuição e fui para o varejo. né, o varejo. E engraçado que desse período, quando eu comecei, como eu falei anteriormente, eu comecei na Droga Center, né? Da Droga Center eu fui para a Panarello, que hoje é Panfarma. Certo. Né? Então, trabalhei muitos anos na Panarello. Tive o privilégio de ir no aniversário de 50 anos do seu Paulo Panarello, que foi uma festa inesquecível. Nossa. Grande amigo, viu? Grande amigo. Gente boa demais, Deus o tenha. Isso. E aí, então, eu comecei no ramo do varejo, gerenciando essas 2 lojas com um faturamento de 800 mil e com uma promessa de faturar 2 milhões em um ano.
Olha. E isso aí, quando chegamos aí no prazo de 8 meses, eu já tinha levado o faturamento para 1.900.000, Sério? em 8 meses. E aí, bacana, porque foi um trabalho muito legal. Desenvolvi televenda, fui para a rua, fazia campanhas na rua, nas praças. Para você ter uma base, eu tinha a troca de turno, que era das 3 horas da tarde, que lá era das 7 às 3 e das 3 às 10. Certo. Então, quando ia fazer a troca de turno, então eu marcava com todos os funcionários em um local no centro da cidade, todos de uniforme, né? E aí, nesse horário, eu colocava lá meia hora antes, se ia chegar às 3, eles tinham que estar 2h30 na praça do centro, todos, né? E aí, a hora que dava aquele horário, eu liberava e todo mundo saía de uniforme para ir para as lojas. Oh, Então, aquilo era uma coisa que eu chamava a atenção né? já demonstrava quem Já era. demonstrava quem era as drogarias, né, americanas. Então, aquilo começou a gravar e eu comecei a ir em Lars, São Vicente de Paulo, comecei a ir nas empresas, oferindo pressão. De primeiro tinha aquelas máquinas que oferia pressão, dava altura, né, Sim, fazia aquela coisa toda. Eu o andava cálculo. com uma máquina daquela na caminhonete, pegava a caminhonetinha e levava ela para as empresas, nas Senta aí, praças. senta aí. Literalmente você sai de trás do balcão. Você ia pra rua. Saía para rua e começava a trazer o pessoal e mostrando, apresentando a drogaria para eles. E aquilo ali foi, né, Ganhando corpo. foi ganhando corpo. E aí, com o Televenda, nós começamos a atender um raio de 100 quilômetros, né, de 150 quilômetros, Caramba. e fazendo a entrega grátis. Né, gratuita. Naquela época já. Naquela época já. Então, dentro de um raio de 50 quilômetros, eu entregava direto. Toda hora eu estava fazendo entrega. Poxa, De 50 quilômetros para frente, aí eu entregava dia sim, dia não. Né? E quando chegava a 100 quilômetros, era 2 vezes na semana certo. que eu fazia as entregas. Então, cara, eu criei uma distribuidora dentro da Sim. farmácia. Né? E aquilo foi pegando, e drogaria americana, até que começou a aparecer o desejo, né, dos proprietários de farmácia da cidade vizinha. Eles começaram a procurar, falaram, pô, não tem jeito da gente fazer uma parceria e tal. Me ensina. Me ensina aí como é que é, porque eu era amigo de todos, que Claro, eu era representante. eu era representante, então todos me conheciam. Falei, pô, o negócio aqui é abrir uma franquia. Olha aí. Né? O negócio é abrir uma franquia. Por quê? Franquia e não associativismo. Porque lá a gente tinha experiência já do grupo da Droga Rede, que foi o primeiro associativismo em Minas Gerais, né? Que foi acompanhado pela Droga Center, que deu o apoio para o Certo. pessoal na época. Então, tínhamos experiência daqueles caras que tinham um faturamento maior, eles não aceitavam o cara que tinha faturamento menor ter a mesma condição que ele. Certo. Né? Certo. Então, sempre o que tinha um faturamento maior, ele queria colocar o menor para fora, ou ele queria uma coisa melhor para ele. Então, para mim corrigir isso naquele momento, eu vim com a franquia, porque na franquia ele tinha que me aceitar. Pô, é Direitos iguais assim, para todos. aqui é a regra. Então, aí foi feita a franquia. E com isso, o cara ficou assim, pô, mas eu tenho nome americano na minha cidade, né? Então, foi começando ali com as cidades vizinhas, e eu tinha um cálculo, eu falei assim, eu tenho que colocar 50 lojas. A hora que eu colocar 50 lojas, eu fico tranquilo. Sim. Aí eu pago as contas. E aí, mas foi 50 lojas, foi vapt-vupt. Saí, peguei a pastinha e comecei, já conhecia o pessoal tudo. Ele já confiava em ti. Já confiava, então, ó, é assim, assim, assim. E a fama da americana estava muito forte. Estava muito forte. A gente tinha, olha para você ver, os estudantes, porque Varginha é uma cidade que as faculdades estão todas centralizadas ali.
Então, num raio aí de 200 quilômetros, o pessoal ainda ia estudar ali, Vai pra fazer Varginha. direito, fazer contabilidade, ia Uhum. tudo para Varginha. Então, o pessoal que ia estudar, no intervalo, eles iam na drogaria fazer compra para levar Pra sua cidade, pra para a sua cidade, de as origem. encomendas que eles tinham, porque o preço que eu trabalhava, ele era, Competitivo. na época a gente trabalhava com 30% de desconto. No Nossa. RX? Caramba. Era 30% de A a Z. Agressivo. Então era agressivo demais a conta. E aí foi onde a gente criou o nome Americana, ele cresceu muito, né? E como é que surgiu o Grupo AMR? Aí é porque quando nós criamos a franquia Americana, nós sentimos a necessidade de criar um negócio mais popular, né? Um negócio mais acessível, porque tinha muita gente que queria Americana, mas não tinha condições. E eu não podia abrir mão do padrão americano. Certo. Então, nós partimos para o Poupe Já. Criamos uma outra Poupe já. franquia com o nome de Poupe Já. E aí começamos a trabalhar Poupe Já. Poupe Já ficou mais forte no Nordeste, né? E aí Tem fomos... hoje ainda a Poupe já? Tem. Olha, Poupe Já muito. Cara, a gente vai aprendendo, cara. E é uma marca muito forte. Ele avança em outros estados com essa marca. Com a né? Poupe já. E aí a gente temos hoje, então, a Americana, a Poupe Já, a Farma Justa, né? E adquirimos agora mais uma rede que é a Droga Líder. Você fechou com a Droga Líder? Sim. Legal. Aí nós compramos as drogarias e a franquia também, que ela era uma Legal. franquia também, né? Então, quando a gente vai dar o treinamento para os franqueados, a gente ia com nome Americana. E chegava lá, o cara que era da Poupe Já falava, mas é americano, me dá. Aí ficava aquele negócio. E, eu quero uma camiseta dessa, eu quero. E aí, o uniforme da Americana tal. Não. Agora Aí eu entendi falei o porquê assim, do Grupo AMR. Aí nós fizemos tanto para resolver essa parada, como para resolver também a parte contábil, Claro. né? do negócio em si. E aí sentamos e falamos assim, agora nós temos que criar um nome, né? Porque era Grupo Americana. Aí Também não dava dava, confusão. Estava dando Quem é confusão Poupe também. já. Né? Aí o cara que prospectar a loja, ele chegava com o carro da Americana Pra para botar vender Poupe Poupe Já. Já. Né? Aí não dá, né? Sem querer te interromper, a gente tem esse conflito hoje. Eu até achei a ideia dele boa, porque Grupo Rede Média, o cara vai visitar como farmacêutico, tá como Rede Média. Aí. É um problema realmente isso. Grande problema. Muito. Essa ideia dele aí, eu acho que talvez a gente até copie, viu, Jefferson? Pode copiar. Mas é pra Grupo isso. RDM, grupo alguma E coisa. nós estamos aqui na FECOFAR justamente pra para se isso, ajudar. um ajudar o outro. Né? Verdade. E aí, vamos criar um outro nome, então. Aí criamos um nome, então. Grupo AMR. Grupo AMR. Em né? quantos estados vocês estão? 12 estados hoje e com mais de 460 lojas. Isso é um orgulho para nós, né, Mais de Jeff? 460 lojas. É um orgulho. E assim, Marcelo, a gente não tem mais lojas. Não é porque Não consegue. não consegue. É porque tem um padrão, né? A gente tem um padrão. O Grupo AMR ele tem um padrão não de colocar loja para dentro. Não é quantidade. Não. Nós temos o objetivo do Grupo AMR é transformar o dono de farmácia em empresário de farmácia. Tanto que Entendeu? o potencial de compra de vocês hoje, com 460 lojas, É muito forte. mas é muito maior do que redes que eu conheço aí com 1.200 lojas. Sim. Então, esse é o diferencial, né? Você tá numa AMR, né? E o que é interessante que eu mostro muito para os nossos parceiros é que assim, o cara entra lá, a hora que ele entra com 150 mil de faturamento, logo eu mostro o cara, apresento ele para o parceiro de novo com 300 mil, com 500 mil, entendeu? Ele tem a evolução. Ele tem a evolução não só no faturamento, como ele tem uma evolução pessoal, como empresário.
né? O que a MR oferece hoje para a farmácia, Jeff? Qual a vantagem de uma farmácia entrar no grupo MR? A gente vê o que a gente trabalha com o franqueado, Marcelo, é transformar mesmo. A vantagem é de que ele, além de ter crescimento no faturamento, ele tem crescimento pessoal. Então, a gente prepara o cara para o mercado. A gente mostra o mercado real para ele. Então, quando ele vem, eu não falo que a concorrência seja as grandes redes. A concorrência ela já está no dia a dia ali. Então, o maior, vamos por assim, Benefício. o maior benefício que ele tem dentro do grupo AMR é ele se transformar. No Entendeu? empresário Num realmente. empresário realmente. Que ali vem todos os quesitos que a gente poderia estar falando aqui. Dele olhar a precificação, dele olhar um layout interno, o Mix de layout produto. externo, mix de produto, Gerenciamento. De gerenciamento, categorias. Tudo isso vocês têm e oferecem. preparação do funcionário, preparação do farmacêutico, preparação do gerente, preparação do cara do recursos humanos. Então, a gente oferece todo esse treinamento em todas as áreas da drogaria. E aí não né? tem como não crescer, né? Mas aí a soma de tudo isso que eu falo é o sucesso que ele tem do faturamento e o sucesso que ele tem como empresário. Certo. Né? E também a diferença que ele tem de ver a equipe dele. Não é mais aquela equipe. Então, o consumidor, ele vê um layout diferente, interno e externo, e quando ele entra na loja, ele vê um tratamento totalmente diferente. Quer dizer, aquelas pessoas vestiram uma capa, o uniforme, mas estão preparadas para orientar o cliente do que ela foi ali buscar. Nossa, Né? aí não tem Então, como não crescer. Não tem como não crescer. E os dados Olha aí. hoje, né, Marcelo, Jefferson, Gilberto, mostram que a independente, que não está dentro de uma franquia ou dentro de uma associação, vem sofrendo todos os anos e cada vez mais, né? É isso. Número de lojas que vem fechando é drástico, né? E aí a gente percebe que hoje o caminho para o empresário, vou usar um termo aqui para poder ficar claro, que está solitário, ele está muito mais a ponto de ter problemas, e aí eu acredito que o caminho para ele, sem dúvida nenhuma, é entrar dentro de uma rede média, dentro de um grupo AMR, dentro de uma Master, enfim, Sim. dentro de uma das redes aí que compõe a FECOFAR, que certamente ele vai fazer parte de um grupo, e aí vai ter todo esse suporte para ele conseguir superar as dificuldades, 2025 foi o ano que fechou mais Mais farmácia farmácia que que abriu. abriu. Foi o primeiro ano. Acho que foi o primeiro ano, né? Foi o primeiro ano. primeiro ano. que Ô, fechou. Gilberto, e a rede média? Quais as vantagens, assim, o que tu vê, assim, que às vezes, assim, é como o Jefferson falou, as vantagens, às vezes, elas se juntam, né? Mas qual a vantagem de uma farmácia entrar para a rede média? Olha, o que o Jefferson falou, eu tenho que assinar embaixo, porque de fato é mais ou menos o que acontece. Eu acho que o grande desafio começa pela cabeça do proprietário. Não adianta você colocar lá a marca, colocar a bandeira, seja americana, seja Rede Med, seja farmácia, seja... Enfim, ele tem que entender que ele mudou, mas ao mesmo tempo ele tem que introduzir todas aquelas ferramentas, todos aqueles processos. Engraçado que o varejo, a gente tem 4 lojas próprias, e as lojas próprias, ela tem nos dado uma lição muito grande de como é que a gente pode replicar isso para os nossos franqueados. E, de fato, é um desafio todo dia. Você tem loja própria, você sabe. É um desafio. E você percebe claramente como uma mudança de gestão, uma mudança de local, de uma prateleira, de um atendimento. Ele faz uma diferença significativa no faturamento. Por isso que eu aposto muito na Universidade FECOFAR. Eu acho que tudo passa pelo treinamento. O ser humano, na minha visão, ele precisa estar ali sendo catequizado todo dia. Porque eu aprendo todo dia, você aprende todo dia, você aprende todo dia. É clichê? Pode até parecer, mas não é. Eu tenho 43 anos no ramo, Marcelo, e tem dia que eu saio de casa, chego em casa à noite e falo, caramba, eu aprendi uma coisa diferente que não devia ser assim. E esse ramo farmacêutico, ele difere de muitos outros ramos, porque ele é muito dinâmico. Muito. As coisas que aconteciam 1 ano atrás, 2 anos atrás, já não funcionam. Eu estou vendo o Gerson falar aí como é que ele passava pedido. Eu sou 5, 6 anos a menos do que ele. Passava pedido num papel, o vendedor trazia os blocos, aí depois você digitava. Ia no fax?
Não, fax já foi uma evolução. Sim, já é. Mas primeiro veio o telex. Você lembra do telex? Era digitado no telex. Para depois vir um fax. Então, mas o setor farmacêutico ele evoluiu de uma forma muito grande. Mas o varejo precisa, principalmente o nosso varejo independente, o nosso varejo de lojas que são plugadas dentro das nossas associações, da nossa federação, a gente precisa dar treinamento, a gente precisa colocar isso na cabeça do dono da farmácia, da importância do que é um treinamento. Seja de gestão, seja atendimento farmacêutico, seja atendimento do que for. Mas percebe-se claramente. E até para dar um exemplo claro, a gente contratou uma funcionária recentemente e você soltar numa loja que atende 600 pessoas por dia, você vê, a pessoa fica solta na loja. Aí você dá um treinamento, prepara aquela pessoa, ela já vem diferente. Sim. Então, assim, as ferramentas existem, seja de gestão, seja de compra, condições de compras melhores junto à associação, tudo isso é importante. Mas eu ainda acredito que o diferencial passa pelo atendimento. E aí onde eu acho que esse ano a gente pode fazer essa transformação. Eu até assumi contigo, lembra? E eu vou trazer isso para mim e estou cobrando do meu time essa questão dos treinamentos. Não é fácil, tá? Não é fácil. Porque tem dono de farmácia, né? Acha que sabe de tudo, o cara tá ali 20 anos, 30 anos, não quer mudar. Como o próprio balconista. Eu sou um balconista, vendedor há 15 anos, não preciso aprender. Então, tem que quebrar esses paradigmas aí que existem ainda. Mas eu fico muito feliz, o exemplo que ele deu, esse final de semana, eu fui na casa de um franqueado, que é até meu amigo, e o filho dele botou uma farmácia nossa. E conversando com ele e tal, aí você vê, é bom você ver a evolução. Claro. Você vê a evolução dele crescendo, o faturamento melhorando, mas é notório a gestão. Nós temos 2 exemplos claros, só para fechar aqui, para não tomar muito tempo, tem um franqueado nosso numa cidadezinha no interior de Pernambuco, cidade de 10, 15 mil habitantes, mas o cara é gestor. O cara vê a última linha, despesa, compra, venda, como comprar, tal. A farmácia dele vem crescendo mês a mês, e está 3 anos com a gente, a farmácia dá resultado, dá lucro. E quando o número está ruim, ele vem, senta no escritório, procura ver o que pode melhorar. Então, depende muito disso, é isso que talvez a gente precisa. Nosso desafio como Redmed e como Fecofar o Gerson foi feliz na colocação, transformar essas lojas e o dono passar a ser um empresário. Esse é o maior desafio que a gente tem. E assim, eu sou um apaixonado pela Redmed, sou um grande apaixonado. Eu acho que você está hoje conversando com um proprietário de uma farmácia lá no interior da Bahia, ou no interior de Sergipe, ou lá na capital, tomar um café com o cara, almoçar com ele. Isso por si já é um privilégio. De falar de negócio, o que a gente pode melhorar. E eu acho que, assim, esse modelo de associativismo ou de franquia, eu ainda acho que tem um longo caminho pela frente. Sim, tem um caminho grande, daí por onde passa, vamos falar da Fecofar daqui a pouco, por isso que passa a Fecofar, toda a estrutura que nós temos montada hoje, para dar esse suporte para que a gente possa levar para esses empresários benefícios e concorrer nesse mercado cada dia mais competitivo. Difícil. Ô Jefferson, para ti, o que tu entende que a Fecofar está te ajudando? Ela está te ajudando? Está vendo algum benefício na Fecofar para ti, Grupo AMR, e para as farmácias? Marcelo, a Fecofar, né, eu acredito que ela ainda não entregou para a gente 10% do que tem para fazer. Ou seja, não que não queira, é que existe muita coisa que a gente ainda vai conseguir com a Fecofar, né? Sim. E é uma federação que você vê de 7 redes. Nós não estamos correndo atrás de rede para entrar aqui dentro. Se tivesse, se abrisse a porta, já estava com mais de 20. Já estava com muito mais de 20, né? Que só eu tenho convite aqui, a gente chega no 20. Mas não é o intuito disso. Mas o que a Fecofar vem transformando as 7 redes é muito bacana, porque o network que a gente tem, né, os amigos que a gente faz, o relacionamento aqui, que nem eu e o Gilberto, você viu, ele brincou aqui no início que nós somos concorrentes dele, mas somos amigos, a gente troca figurinhas.
né? Eu ligo para ele recentemente, eu estou precisando disso e tal, coisa, o que você pode me ajudar? Converso com o funcionário dele, pô, estou precisando assim, assado, o que você acha que eu devo fazer? Eu tô Olha com... só. Eu liguei esses dias pro Eliezer. Eliezer, né? Liguei para o Eliezer para perguntar para ele como que ele negociava as taxas de cartão lá, como que era feito e tal. Então o cara Jefferson, faz desse jeito, assim, sabe? A gente troca, né? Figurinha ali. Então a Fecofar, ela está somando muito dentro do nosso negócio. Ela traz muito benefício para as redes, né? Para a sede Sim. e para os franqueados e associados, porque é uma, né? Só para complementar, né, Jeff? Tivemos um bom exemplo agora lá de uma franqueada sua com serviços farmacêuticos, Sim. que se você vê o relato dela, nossa, ela agradeceu muito, né? Porque realmente impulsionou o negócio dela, os serviços farmacêuticos lá. E a gente fica muito feliz porque é uma franqueada, né? E agradecendo demais essa conexão entre o Fecofar e o Grupo MR. E o que é interessante é que você vê quando a gente chegou aqui e a gente começou uma conversa ali, a parte ali, nós falamos São Paulo é o centro de tudo. É o centro. Então todos os estados vão chegando em São Paulo, né? E você vê que com a Fecofar é isso. É isso aí. Centralizou tudo, porque tem coisas que o Grupo MR não consegue lá, que não tem acesso. Isso. Tem coisas que a Rede Med não consegue, né? As 7. Tem as 7 redes aqui, tem coisa, cada um no seu estado aqui, que fica limitado. E quando a gente chega em São Paulo, na Fecofar, né, a gente tem acesso a tudo. É isso aí. E a todos. E a todos. Né? A tudo e a todos com um respeito panorâmico, um respeito igual para todos. É Né? isso aí. Então, todas as indústrias, os distribuidores respeitam as 7 redes, né, do mesmo nível. Então, isso é bacana demais, porque não existe uma disputa entre a gente. Né? Então, a Fecofar vem somando muito. É isso aí. E a esperança, a gente vê que tem muita O coisa Gilberto ainda para fala frente. muito da Universidade Fecofar. E um ponto que a gente também vê que é importante, e nós temos um caminho grande, porque agora que está dando outro boom, é a parte de tecnologia, né? Sim. Qual o desafio que vocês veem da parte de tecnologia e até onde, assim, o que vocês estão fazendo e aonde que vocês acham que a Fecofar deveria trabalhar? Rapaz, eu acho que... Para vocês dois a pergunta. Toca você, tá? Depois eu falo. Eu acho que a tecnologia hoje, ela é tudo. Tecnologia é tudo. Tem o dono de farmácia, o proprietário, o empresário de farmácia, tudo ele quer condição comercial, ele quer comprar com maior desconto, ele quer com tudo. Mas o que manda hoje no nosso mercado é tecnologia. Né? Nós estamos falando aí a todo momento que o ano está mais rápido que os outros e a coisa está, né? De primeiro a gente lembra, o mercado mudava de 10 em 10 anos, depois de 5 em 5 anos, depois todo ano, hoje é todo dia. É isso aí. Hoje é todo dia. E como que acompanha isso? Tecnologia. A hora que você está criando uma ferramenta aqui, já saiu outra melhor do que aquela. Né? É isso aí. Você nem lançou uma ferramenta aqui, já veio. E eu dou um exemplo daquele... Você lembra da máquina de escrever? Lógico. Olivetti. Olivetti. Nós estamos entregando nossa idade aqui. Aí você lembra que criaram uma máquina elétrica? Olivetti. Ela nem foi lançada direito, já veio o computador. É isso aí. Quebrou o Olivetti, que era a maior do mundo. Então, eu falo assim, a tecnologia, hoje, ela é em primeiro lugar. Depois tem um tantinho de coisa que para frente aí eu posso falar. E para ti, a tecnologia Marcelo, é importante, né? Eu, assim, é engraçado, eu vou contar um episódio, assim, eu não sei o nosso tempo como é que tá, mas um ano atrás, lá em casa eu tenho 2 filhas e minha mulher. E começava a chegar as encomendas lá da Amazon. Eu falei, mas o que vocês compram na Amazon? Aí começou a aumentar isso. E até então eu era um neófito nessa área. Nunca comprei Amazon ou Mercado Livre, nada disso. E roupa, como é que você compra uma roupa, a mulher compra uma roupa para usar, e maquiagem, e perfume? Ah, pai, não serviu, faz a devolução rápida, que eles chamam de devolução, a troca reversa.
E tudo aquilo, eu falei, cara, como é que é isso? Aí chamei minha filha mais nova e como é que ela foi me explicar. Cara, hoje eu sou entusiasta. Eu tenho 4 meses, 6 meses aí, e a palavra que a gente usa lá no Norte, embrenhado dentro desse negócio de tecnologia. Eu estou fascinado, literalmente fascinado pelos marketplaces. Amazon, Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza e tal. E como o Gerson falou, não tem volta. Não tem volta. Você compra tudo mais em conta. Esses dias, é inacreditável, 10 da noite, 9 e pouco da noite, já estava deitando. Comprei um negócio. Sua entrega vai ser amanhã. Como vai ser amanhã? Beleza, acordei no outro dia, a mercadoria já tinha saído de São Paulo, em Guarulhos, para o CD da Amazon em Recife. 4 horas da tarde, estava no meu prédio. Olha só. Falei, caramba, meu irmão, isso não tem mais volta. Então, assim, acho que o grande desafio nosso, e tem um exemplo que eu também carrego, eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos e quando eu estive visitando ela 1 ano atrás, eu via nas casas lá, tudo na porta, a Amazon chegando na casa, aquela quantidade de coisa. Hoje o Brasil está assim. É igual. Se você chegar no meu prédio hoje, eles estão fazendo um depósito só para armazenar encomenda. Aí eu conversando com os meninos da portaria, como é que é isso, seu Gilberto? Todo dia chega aqui 20, 30, 40 encomendas. Tanto que a gente pede para os moradores pegar logo, porque não tem onde armazenar. É verdade. Então, medicamento não está lá, mas já começou a aparecer algumas coisas de OTC, assim, que não poderia vender. A Amazon respeita, mas a Shopee vende essas coisas. Então, assim, eu estou muito preocupado, mas ao mesmo tempo tentando fazer um projeto piloto de marketplace para ver onde a gente vai tocar isso com os nossos associados franqueados. Aí entra a parte da FECOFAR. Eu não sei se você vai me perguntar da FECOFAR, mas a minha expectativa com a FECOFAR, mas já respondendo já. Sim, já. Eu acho que nesses 2 anos de FECOFAR, primeiro ano foi muito institucional, natural, montamos, foi um desafio. Quem são esses caras? Quem são essas 7 redes? Apesar que um conhecia, outro não conhecia. Conhecia o Jefferson, o pessoal de Minas, conhecia a Rede Média, lá no Sul conhecia a Americana, a Master Pharma, conhecia a São Rafael, enfim. Passamos 1 ano explicando o que era. O segundo ano já veio e tal. Eu acho que comercialmente nós temos um mundo pela frente. Sim. Porque nós já somos reconhecidos, existe uma uniformidade entre as redes, eu acho isso sensacional, como o Gerson foi muito feliz. Nós somos parceiros, somos amigos, está todo mundo envolvido com o projeto. Então eu acho que o que tem pela frente para vir é muita coisa. E quem lucra com isso são os nossos associados, são os nossos franqueados. Sem dúvida. Então, a gente está muito animado. A gente não imagina hoje o Grupo Rede Média fora da FECOFAR. E o que ela pode trazer. E essa parte tecnológica, ela tem uma parcela significativa, porque a gente tem que... Né? Muito. Não é muito. Bacana. Não tem mais volta, cara. Não tem volta. Não tem. Eu vejo lá as pessoas comprando hoje, e eu falei, eu demorei para entrar. Eu não sei se vocês já entraram, não sei se vocês compram. Se não fazem isso, façam. Nem que não seja para comprar, mas para conhecer, para entender como é que é essa questão de logística, de oportunidades. E é isso aí. É muita coisa pela frente para fazer. É isso aí. E só para dar uma dica também, outra, não é dica. Eu ainda observo, quando você está lá na Amazon, no Mercado Livre, esses marketplaces, muita coisa está de São Paulo. Muita coisa ainda é São Paulo. Agora aparece alguma coisa de Minas, aparece alguma coisa do Rio, mas muita coisa está em São Paulo ainda. Isso vai acabar, acho que, interiorizando pelo Brasil. Com certeza. Você vai comprar dos regionais, entendeu? Nós temos a nossa chance nesse mercado. De fazer isso aí. Gente, estamos começando a encerrar esse nosso bate-papo. Né? O nosso intuito aqui hoje é que realmente as pessoas conhecessem mais o Jefferson, o Gilberto, o Grupo AMR, a Rede Med. Né? Foi muito bacana essa conversa. Muito. Vamos começar os nossos encerramentos aqui. Williams, o que você tem para falar para a gente? Bom, muito aprendizado, né? Muita coisa boa foi dita aqui, tanto pelo Jefferson quanto pelo Gilberto. O que aumenta ainda mais a admiração e o respeito que a gente já tinha pelos dois, né? Pela trajetória vencedora. Traz muita inspiração, né? Para que a gente continue desenvolvendo o nosso trabalho. E fica aqui muitas coisas para a gente refletir. Uma delas, a FECOFAR, em apenas 2 anos, já é reconhecida no mercado. Muito pelas redes que acompanham, né? Então, nada contra quem está começando, muito pelo contrário, a gente incentiva, mas a gente percebe que nenhuma das 7 redes aqui está iniciando uma jornada, né?
20 anos, 30 anos, a Master Pharma 30 anos, a Farmais 30 anos, Multidrogas 30 anos, enfim, todos já com uma caminhada muito consolidada. Isso fortalece demais a FECOFAR. É um desafio, porque unir 7 empresários de estados diferentes no mesmo propósito, na mesma visão, realmente é algo desafiador, mas a fala do Jefferson foi muito importante. Nós estamos apenas 10% de todo o nosso potencial. Então, você imagina que nós estamos em cima de um motor que pode ainda nos levar muito longe. E vai levar. Porque temos 7 cabeças pensantes, muito né? para frente. Todos com o mesmo intuito. Então, Marcelo, saio desse episódio aqui muito, muito mais animado do que eu entrei, né? Muito mais motivado por estar do lado de pessoas tão vencedoras e tão inspiradoras. Então, muito obrigado aí por mais esse grande aprendizado. Jeff, tuas palavras, né, para os teus fornecedores parceiros, para as tuas farmácias, para os colaboradores das farmácias, para os colaboradores do Grupo AMR. Queria ficar aqui umas 2 horas só para agradecer eles. É verdade. Sem eles não somos nada, né? Não somos nada. Então, fala assim, cara, são duas coisas assim importantíssimas no nosso negócio, que é os nossos parceiros, né, os nossos fornecedores, indústria, é o ponto X do negócio, né? E a outra coisa são os nossos funcionários, a equipe de funcionário que tem, né? E eu falo assim, até em nome dos franqueados também, dos associados. Cara, nós não somos nada sem fornecedor e sem o nosso vendedor. Então, vai aqui o obrigado do presidente do Grupo AMR, tanto para os fornecedores, indústria, os colaboradores do Grupo AMR e também os colaboradores dos franqueados e associados, né? Parabéns para todos vocês, que sem vocês não existiria, né, essa 7 rede, os 7 empresários, né? Então, muito obrigado, que continuem trabalhando, oferecendo o dia de vocês para o nosso negócio, e que Deus abençoe todos. Amém. Amém. Gilberto, meu amigo. Então, eu primeiro agradecer de fato realmente aos associados e franqueados. Como eu falei, né, aqui na nossa história, passamos por momentos altos e baixos, e o pessoal deu muita força, deu muito apoio, e a gente passar por esse processo de recuperação que nós passamos. Então, eu sou extremamente grato aos nossos parceiros de associados e franqueados, estendendo, obviamente, como o Jefferson falou, a todos os funcionários dessas lojas, e que a gente tem esse compromisso de levar conhecimento, que é uma coisa que ninguém tira das pessoas. Então, por isso que eu estou muito empolgado e volto a falar com a universidade para levar conhecimento para essas pessoas, que eu imagino que seja uma forma de retribuição para eles. Os nossos funcionários do grupo Redmed, que são sensacionais, são pessoas que vestem a camisa 24 horas por dia, em todos os momentos bons e ruins, e eu sou extremamente grato por eles para tocar isso. A indústria, os nossos fornecedores em geral, particularmente a FECOFAR. A FECOFAR teve uma parcela importante na nossa transição. Sou muito grato, Marcelo, a Williams, que nessa transição nos ajudou, conduzindo, intermediando e ajudando. O Marcelo, parabéns nesses 2 anos de FECOFAR. Não é missa aqui de corpo presente. Você sabe que o cargo de presidente da FECOFAR foi feito para ti, viu? Acho que você tem que conduzir de uma forma Por mais um período, depois... Mas eu acho vai sensacional. Ter sucessão. E parabéns mesmo, porque a FECOFAR, em 2 anos, o que ela conseguiu, passa muito por você. É óbvio que tem todo um time de 7 membros aí que são sensacionais. Eu acho que foi escolhido a dedo, seja o maior, seja o menor, mas são pessoas que vestiram a camisa. E assim, de fato, muito obrigado a vocês, obrigado a todos, mas tem muito chão, tem muita coisa. O William foi muito feliz, tem muita coisa para a gente conquistar ainda, muita coisa juntos ainda. Já falou certo, 10%. É por aí. É para ver o quanto a gente tem ainda. Mas isso é bom. A crescer junto. Nós temos 2 anos, a gente tem 30, Imagina. tem 20, a maioria tem 30, então a gente tem muito chão pela frente. É isso que talvez me deixe mais feliz e mais entusiasta com esse negócio. É isso aí. Obrigado a todos, muito obrigado mesmo e gratidão total. Pessoal, estamos encerrando mais um episódio do FECOFARcast.
né? Vamos pedir para que eles nos acompanhem, né, Williams? Sim. Compartilhem. A gente está no YouTube, a gente está no Spotify, né? É muito importante que vocês conheçam a história dessas duas redes. A gente sabe, como o Williams falou, que tem muita farmácia que precisa de ajuda sozinha. Você não vai conseguir ficar nesse mercado. Então, veja onde está a Americana, veja onde está a Redmed, converse com eles, conheçam. Vocês já conheceram agora um pouco mais de quem é o Jefferson, quem é o Gilberto, conhecer um pouco mais das redes, no que vocês vão poder ajudar eles. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, até a próxima.